Bem-vindos ao FAPA Podcast, nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Miller Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. E ele, aqui, como sempre, do meu lado. Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em conhecimento. Bom, e hoje, surpreendentemente, ou como que, melhor uma palavra, melhor que surpreendentemente, mas assim, totalmente ao acaso, né? Eu não sei o que aconteceu, mas estamos uniformizados pela primeira vez gravando aqui. 20 e tantos episódios, né? E o nosso bonitão aqui tentou combinar pra gente vir uniformizado, porque ele é meio Sandy Júnior, né? Ele gosta de estar alinhadinho. E já várias vezes ele falou: ó, vem tal camisa no dia tal. E nunca dava certo. Investimos em diretor de figurino agora, por isso que deu certo. E vocês podem ver que ele tá mais radiante, né? Passou uma maquiagem de qualidade, né? E tal, né? Ele tá bonitão, hein? Bom, vamos falar do que hoje, meu amigo? Rapaz, hoje vamos pegar aquele assunto que influencia a cadeia do agro como um todo. E talvez seja o início de qualquer cultura, e por vezes a gente não dá, dificilmente nós damos a devida importância para esse assunto, né? Eu sei que pode ser o início e pode ser o fim, mas nunca o meio, né? Nunca o meio, exatamente. Professor, por favor, se apresenta para o nosso público, fala um pouquinho da tua trajetória até então aqui. Por que a gente convidou você para falar de colheita de sementes aqui, de sementes e grãos de soja, né, como um todo? Legal, obrigado, Vitor. Obrigado, Fabiano, pela oportunidade. A colheita de sementes de soja é algo extremamente importante, como vocês falaram, né? Mexe em toda a cadeia, né? Eu sou o professor Flávio Gurgas, formado na Unioeste, no campus de Marechal Rondon, formado em agronomia, lá em 2004. Então já tenho um tempo de estrada aí trabalhando principalmente com máquinas e mecanização agrícola. Tive uma experiência trabalhando numa fabricante multinacional de máquinas agrícolas, especificamente eu era especialista de colhedora ou colheitadeira, a gente já fala disso, mas tem toda uma mística atrás do nome, né? Mas o sufixo ora lá para máquina, então como lavadora, né? É a máquina que lava. Mas independente do nome que a gente atribui, a máquina é uma ferramenta importante, principalmente na cadeia produtiva nossa. E acertar o ponto de colheita de sementes de soja é algo extremamente minucioso. Muitas vezes negligenciado, o produtor, o operador, não dão às vezes a devida importância por não entender muito bem o tamanho do impacto de um pequeno ajuste, uma pequena regulagem na colhedora na qualidade das sementes. Então a pergunta que eu sempre faço para qualquer operador: você plantaria a semente que você colheu? Essa pergunta deixa o operador pensando muitas vezes: puxa vida, será que tem espaço para eu melhorar a qualidade da semente? Então, esse é um tema central onde a gente veio hoje falar aqui com vocês um pouquinho sobre quais os detalhes, quais os principais cuidados que é possível a gente tomar, né, no momento pré-colheita ali, né? Falar de manutenção, falar de limpeza de colhedora, falar das próprias regulagens durante a colheita. Colheita nunca é um momento tranquilo, é sempre aquela expectativa de um trabalho árduo de 4 meses, cuidando de um campo, cuidando de uma lavoura, e é o resultado final. Mas ele também é o pontapé, nunca é no meio, é o pontapé inicial para a próxima lavoura. Então, hoje a gente consegue colher uma safra de soja, porque a gente lá atrás colheu semente. Sim. E assim se mantém, se perpetua durante os anos, né? Perfeito, professor. Vamos então já começar, né? Porque eu com certeza vou soltar um colheitadeira, colhedeira, um colhedor aqui, né? Então, até a gente estava comentando aqui um pouquinho antes de começar, caiu, né? A norma existia, mas caiu. Como que tá isso, professor? Existia uma norma, né, que regulamentava a nomenclatura das máquinas, né? E o sufixo ora sempre foi atribuído, então, à máquina. Máquina de alguma coisa. Então, é ora. plantadora, colhedora, né? A Sim. plantadora também, a gente chama de plantadeira, mas é plantadora. Então, essa norma, ela caiu por terra, ela está cancelada, né? Na ABNT, mas a gente acaba falando do jeito que o produtor fala, até pela própria linguagem. E o que o Fabiano falou, transformar um bate-papo em informação e conhecimento através de um canal como esse do FAPA Podcast,
A gente tem que levar uma linguagem simples onde o produtor consegue entender o que a gente está falando, né? Então, colhedora, colheitadeira não é o tema central. Eu também falo às vezes colhedora, às vezes falo colheitadeira. Para os meus alunos, né, lá na universidade onde eu dou aula lá na Unioeste, no curso de engenharia agrícola, eu mostro qual que é a regra certa, né? Então, a gente fala colhedora. Mas, eventualmente, sai uma colheitadeira, isso não tem problema nenhum. Eu sempre associava isso aí com um trator. Se o sufixo tá OR, então as máquinas no feminino vai ter que ser ORA. Então, semeadora, colhedora, então era a forma que eu usava para tentar lembrar do que era o correto. Embora na agronomia a gente tem muitas dessas discussões que às vezes é semântica só, né? Mas e também é muito regionalizado, né? Com o Gustavo, que é o pesquisador de soja, por vezes nós temos essas discussões. É massa de 1.000 grãos ou é peso de 1.000 grãos, né? Eu estou semeando, eu estou plantando, né? Mas, enfim, é o que o senhor falou. Mais importante que discutir a terminologia, independente do que seja, a operação é fazer bem feito, fazer com qualidade e seguir aquilo que, durante esse tempo desse episódio, com certeza, vai compartilhar conosco, que tem bastante detalhe para discutir. Eu falo assim, né? Tem o pessoal que é aquele chatinho, né? O cara quer te pegar, né? Ele chega lá e, ó, eu tô na frente do professor Flávio, com certeza um dos maiores especialistas em colhedora do Brasil. Professor Paulo Arbex, Paulinho, também fala, é semeadeira, semeadora. Gente, não importa o nome, importa vocês fazerem direito a operação. Então, se os dois caras que são os papas das máquinas estão falando que não importa o nome, não é eu que vou ficar... Dali pra lá é só detalhe. Né? Por causa de um chatinho lá, que aí eu sei falar certo, então... Né? E o cara quer só pra... O cara, às vezes, não tem conteúdo pra colocar, ele fica só testando. Testando nesses detalhezinhos, né? Professor... Então a gente pegou aquela semente, coisa linda, veio caprichadinha, colocamos no solo, adubação tudo certinho, cuidamos que nem um bebê, porque a gente já era um campo inscrito para semente, então já era um campo que eu olho com outros olhos, né? Eu cuido um pouquinho mais, né? Tem uma série de detalhes, e aí a gente pode falar, até podemos marcar um episódio sobre produção de semente de soja, exatamente, né? Que tem todo um cuidado diferente. Diferente, né? É todo um processo, né? E chega lá no final, eu posso ter investido, normalmente sai até um pouquinho mais, um investimento um pouquinho mais alto numa semente, né, que eu tô fazendo ali. Óbvio que eu vou ter retorno, né? Ninguém investe mais para não ter retorno. Ou, né, tem as cagadas que podem acontecer. E eu posso estragar tudo isso quando eu coloco a máquina para jogo, né? O que começa, professor? Como que eu começo a pensar na minha colheita lá na frente, não é 2, 3 dias antes, né? Não. O que normalmente acontece, o produtor acaba, no final da safra, abandonando a colhedora dentro do barracão. E só vai lembrar 5 dias antes de pegar, abastecer, dar uma olhadinha e falar assim, vamos colher de novo. E a colhedora precisa de reparos, precisa de manutenção, né? Então, um ponto importante para ter o pontapé inicial, né? Começar do jeito certo, pensando principalmente em semente, temos que lembrar o seguinte, 100% de uma semente comercial passa por dentro de uma colhedora. Então é fundamental que a gente tome cuidado com esse embrião que está lá dentro, porque é menos que um bebê. Então é um ser frágil, né? E aí a gente passa por mecanismos da colhedora, que são os subsistemas que podem provocar algum tipo de dano. O dano mecânico é a forma mais comum que a gente mede a qualidade dessa semente, aquilo que pode ser medido inclusive no campo. Então, a gente precisa começar, eu sempre digo, começa pelo começo. Como que está a plataforma? Como é que está a barra de corte? Né? Como diz o nosso amigo professor Paulo Arbex, aguenta uma safra. Será que aguenta mesmo? Uma barra de corte cortando mal, cortando de forma ineficiente, ela pode em algumas situações de campo provocar debulha dessa semente, e essa semente que debulha na plataforma, ela fica muito mais suscetível ao dano mecânico provocado pelos sistemas de recolhimento, trilha, separação, transporte, limpeza, armazenamento. Então, a tendência é que uma semente vá passando por dentro da colhedora e vá recebendo impactos mecânicos. Então, eu tenho que partir primeiro de uma lavoura uniforme, de uma lavoura bem semeada, e aí começa no plantio ou na semeadura. É lá que a gente tem que cuidar, né? E parte de uma boa semente. Então, esse ciclo que
se termina e se começa, que é a colheita, termina o ciclo daquela lavoura, mas é o começo da próxima. Ele tem que ser tratado com muito cuidado, né? E sempre atento aos detalhes. Então, a plataforma é o principal ponto, né? Qual que é o primeiro mecanismo que toca a planta? É o molinete. E muitas vezes o operador negligencia. Desliga o controle automático de velocidade do molinete. Fala, para que isso, gente? É um recurso que tem na sua colhedora, que você paga uma fortuna, e às vezes você está desperdiçando, não está aproveitando o potencial técnico que tem aquilo, né? Então, trabalhar com o mecanismo, com o sincronismo do molinete é importante porque o erro de sincronismo e de velocidade do molinete em relação à velocidade de deslocamento da colhedora provoca debulha e pode provocar perda, ou no caso de afetar a qualidade da semente, aquela semente que entra já debulhada pode sofrer mais impactos mecânicos. Não, perfeito. Então, começando a revisão ali pela plataforma ali, dar uma olhada, as facas estão afiadas ou não, né, professor? Uhum. Tirar os ninhos de rato que tem lá para dentro, né? Exatamente. Então, dá uma boa caprichada, né? E vamos fazer, professor, o caminho da semente dentro da máquina. Eu acho que isso fica fácil, tudo bem, a gente está num podcast, é mais difícil visualizar, mas falando sobre o caminho da semente ali, como que ocorre, acho que o pessoal consegue tentar, né? Quem está escutando provavelmente conhece uma colhedora, pelo menos já viu no campo. Pode não ser a área de expertise da pessoa, a pessoa não pode estar trabalhando tão intimamente ali, mas já viu e já entende um pouquinho ali como que ela funciona, né? Eu acho que fica legal a gente ir comentando esse caminho dela, né? Perfeito. Da planta sendo recolhida, né? Sendo colhida, até sair lá no graneleiro. A gente separa esse subsistema da colhedora entre corte e recolhimento. Então, a planta é cortada, no caso da soja, vamos falar da soja, principalmente semente de soja. Ela é cortada, recolhida a planta inteira, né? Então, o molinete faz o apoio da planta e derruba essa planta cortada pela barra de corte em cima do sistema de recolhimento, que aí pode ser uma esteira draper ou um caracol. Esse material vai ser recolhido e vai ser enviado ao canal alimentador, ou famoso alimentador, ou o pescoço da máquina, que todo mundo conhece, né? Então, você reduz a largura de uma plataforma lá de 35 pés, de 10 metros e pouco, para uma largurinha aí de 1,5 metro, né? E coloca dentro da colhedora. Então, todo aquele volume de palha e grãos que entra dentro da colhedora, até o final do canal alimentador, ele faz parte do sistema de corte e recolhimento. Daí para dentro, as colhedoras começam a se diferenciar entre os sistemas de debulha, que acho que é importante a gente fazer um parênteses aqui e falar. Nós temos basicamente 3 sistemas que têm princípios um pouco distintos em relação a debulha e separação. Então, nós temos as colhedoras convencionais, conhecidas como radiais, que a trilha é feita por um cilindro, um conjunto cilíndrico e côncavo, e a separação é feita começa por um batedor, que a gente fala, e depois vai para um sistema de saca-palhas, onde a palha é sacudida, né? É agitada. Uma palha que tem grãos livres, soltos lá dentro, mas ainda estão envoltos nessa palha e precisam ser separados. Então, os saca-palhas têm essa função, né? E daí nós temos as colhedoras que são de fluxo axial, onde a debulha e a separação acontecem num conjunto de rotor envolto por côncavos. Então, é uma peça só que tem distintas partes, né? Eu sempre divido em 4 partes no rotor: alimentação, trilha, separação e descarga da palha. Esses 4 fatias do rotor compõem ele. E esse material é debulhado e separado numa peça rotativa, num cilindro trilhador rotativo, e os grãos vazam pela fresta, pelo que nós chamamos de grelha do côncavo, pelos espaços, os furos que tem lá. E aí o terceiro modelo é o sistema híbrido, que é a junção das duas coisas, que muita gente confunde. O que é o sistema híbrido e o que é o sistema de rotor. Então, a colhedora híbrida tem a debulha feita por um cilindro, igual ao da convencional. A diferença está na separação. Enquanto a máquina convencional tem um sistema de saca-palhas, a máquina híbrida tem o que é chamado de rotor, mas não é um rotor verdadeiro, é um separador rotativo. Ele não tem a função de debulha. Né? Os dispositivos nesse eixo, eles não têm a função de debulhar. E a debulha, ela acontece sempre por 2 fenômenos, é o atrito e a compressão. O atrito é dado pela rotação e a compressão é dado pelo espaço, a abertura, a folga entre o côncavo e o dispositivo
de trilha, que pode ser, no caso do cilindro, as barras do cilindro, e no caso do rotor, as gengivas do rotor. Então, depois que cortou até fazer esse processo de debulha, nós temos essas diferenças entre as colhedoras. Se cada um desses componentes influenciar na qualidade de sementes, vamos ter muito assunto para conversar aqui. Aí que tá, aí que tá. Temos que dar uma resumida para que o nosso ouvinte consiga entender um pouco, mas principalmente chamar a atenção do ouvinte, que eu acho que essa é uma das coisas importantes, né, que um podcast traz, que eu acho muito enriquecedor. Você está lá no trânsito, tomando seu café, ouvindo lá um assunto técnico, e despertar a curiosidade para entender um pouco mais a fundo. E aí hoje o material que existe na internet é muito vasto, muito amplo. Então, você com uma pesquisa rápida aí no buscador da internet, você consegue visualizar muitos vídeos didáticos. Sim. Porque eu falo também sobre motores agrícolas, né? Então, assim, como é que eu mostro o motor na parte de dentro funcionando? É extremamente difícil. Até tem algumas coisas que o pessoal faz aí e tal, e tira o cabeçote, coloca lá uma tampa de acrílico no motorzinho pequenininho, dá para ver a explosão com uma câmera de alta frequência de captação de imagens. Na colhedora isso é difícil. Então, os materiais de animação ajudam a entender um pouco esse processo, e eles são importantes para a gente entender quais podem ser os subsistemas que prejudicam a qualidade das sementes. E aí os nossos ensaios de campo, os nossos experimentos, a gente faz muito isso. A gente mata o motor da colhedora com ela cheia, colhendo a plena carga, vai lá e corta a alimentação do motor, para tudo cheio. E a gente coleta amostras de sementes nos principais pontos da colhedora para tentar identificar dentro do fluxo de sementes numa colhedora aonde que podem estar os gargalos. E aí a gente pode comentar um pouco aqui dos resultados, né? Qual que é o ponto, será que é crítico, né? Qual que é o efeito de uma rosca sem fim sobre a semente, que uma rosca sem fim é um dispositivo que está dentro da colhedora? Então, acho que sabendo disso, o operador, o produtor, o técnico de campo que acompanha os campos de semente consegue discutir de uma forma mais técnica com o operador, né, como que ele pode melhorar a qualidade da semente que ele está monitorando, que vai para a OBS, e muitas vezes a carga é recusada porque está passando lá um pouco do limite de dano mecânico, né? Sim. Eu acho bastante interessante, professor, porque é muito dinâmico, né? Existem vários fatores que vão interferir na facilidade de aparecimento de um dano mecânico aparecer numa semente, né? Então, a gente entender a situação que eu tenho da minha lavoura, que eu vou colher, e entender o que eu tenho que configurar na minha máquina para receber aquele material, diminuindo o máximo possível o dano mecânico. Eu acho que dano mecânico zero é quase impossível, né? Não passar numa máquina é muito difícil. sem zero, né? Mas o dano mecânico pode ocorrer até mesmo antes da máquina entrar na lavoura, né? Eu acho que isso é legal comentar também, né, professor? O pessoal associa muito o dano mecânico ao impacto provocado por um mecanismo da colhedora, um mecanismo interno. Mas ele pode ocorrer antes da colheita, né? Num exemplo de uma lavoura que recebeu muita chuva depois de pronta, depois da soja no ponto de maturação, no ponto ideal de colheita. Então, essa absorção de água e perda de água pela semente, essa ginástica que ela faz, pode provocar rachaduras do tegumento, pode provocar um dano mecânico, que foi mecânico, rachou, né? E pode prejudicar a qualidade dessa semente, e ela não passou por dentro da colhedora. Então, isso é importante pontuar. Antes da colheita de um campo de sementes, e a maioria das empresas produtoras, assim como vocês aqui na agrária fazem esse monitoramento de pré-colheita, vai avaliando o campo antes dele colher ali, próximo dos dias da colheita, para avaliar como que está a qualidade desse campo antes de efetivamente colocar a colhedora lá para tirar isso como semente, né? Então, trabalho, né? É importante a gente ter esse monitoramento, medir realmente, né? Quanto que está aparecendo de dano mecânico, dano por percevejo, para daí liberar esse campo para colheita mecânica com a colhedora. Claro que aqui nós vamos cair de novo na questão de semântica, a diferença de grão e semente, mas de qualquer forma assim, partindo do pressuposto que semente é o que vai para formar novos campos e grão é o que vai para virar farelo, para ser esmagado, enfim. Mas uma produção de sementes, nesse caso sementes de soja, você sempre está flertando que essa lavoura vai virar grão em algum momento.
Então você tem que fazer tudo muito certinho para que ela vire semente. Senão, o professor comentou, puxa, está tudo certinho. Choveu muito na véspera, pode ser que dê ruim. Mas talvez o tema principal desse episódio, e que faz todo sentido, é a presença ou ausência de chuva talvez não esteja tanto na nossa mão. Agora, tudo isso que o professor falou até agora, isso está na nossa mão. Exato, nós podemos controlar muitos desses fatores, né? Esse é o ponto, é esse que é o negócio. Então, puxa, talvez a gente seja muito fácil falar, mas choveu, por isso eu perdi. Mas quanto de semente aí, né, que você até comentou, Vitor, ter ausência de dano físico é praticamente impossível. Mas tem um percentual que é aceitável, tem um percentual que aí nós estamos perdendo por nós estamos fazendo bobagem. Sim, sim. E o produtor de semente ele tem que estar antenado a isso, ele tem que fazer o máximo esforço em termos de tudo aquilo que está no controle dele para reduzir esse dano mecânico ao mínimo possível, né? Que aí atende à exigência da sementeira, da cooperativa que vai receber esse material, vai processar numa OBS, vai armazenar, vai cuidar, vai analisar, até virar semente novamente. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a soja todo mundo colhe, agora colher semente de soja é diferente. Eu comparo como a Fórmula 1. A colheita de sementes de soja é a Fórmula 1 da colheita, porque ela é feita no detalhe, né? Então, o detalhe do ajuste, o detalhe do ajuste de rotação, a abertura do côncavo, ela é medida em milímetros, né? Então, eu tenho que abrir lá de 1 em 1 milímetro para chegar num ajuste fino, num ponto onde eu tenha como resultado final a colheita, a semente colhida com dano mecânico mínimo possível. E com sementes ou com o avanço da genética produzindo cultivares mais produtivas e com uma tendência de redução de população, a gente tem um valor agregado no quilo da semente ou na unidade. A gente está vendendo hoje semente por unidade. Então, olha a importância da gente cuidar muito bem dessa qualidade em reduzir um dano mecânico que algumas empresas trabalham com limites de 5%, 6%, reduzir para 3%, para 2%, para menos de 1%. Né? Para chegar abaixo de 10 não é difícil. A colhedora faz quase sozinha. Agora, a partir daí, para você chegar nesse mínimo, eu digo que é com conhecimento. Conhecer o fluxo interno da colhedora. E o modelo, o tipo de máquina mais comum utilizado para colher semente é a máquina de rotor. Então, talvez a gente falar um pouco mais sobre a máquina de rotor, do fluxo de sementes. A gente falou até onde ela chegou no elevador de palha. Sim. E para frente? Para frente, O que acontece? Então, depois que ela entra no rotor, nas máquinas de rotor, isso é comum para todas as marcas, é um princípio de funcionamento. O material vem no sentido longitudinal da colhedora, subindo lá no elevador de grão, o elevador de palhas, melhor dizendo. E quando ele chega no rotor, tem que quebrar o movimento em 90 graus e começar a girar. Esse é um ponto de estrangulamento de fluxo de material. Isso aí limita a capacidade de colheita, a capacidade de processamento. Lá no inglês eles chamam de throughput, né? Que é o fluxo de palha por dentro da colhedora. Quantas toneladas de grão e palha essa máquina tem capacidade de processar. Então é medido mais ou menos por aí. E essa quebra do movimento né, do sentido de fluxo é algo que freia um pouco a velocidade de processamento desse material. Então o material entra no rotor pela parte de alimentação, ali o começo, que geralmente é um formato helicoidal, para puxar o material que vem com uma alta velocidade do elevador de palhas, do canal alimentador, e começa a rodar. O material dá de 5 a 7 voltas, mais ou menos, dentro do sistema. Né? É uma média, né? Pode dar mais, pode dar um pouco menos, mas é isso. E aí o rotor dividido em 4 partes, a primeira parte é alimentação, já foi, já falamos. Na segunda parte é trilha. O que tem que acontecer na trilha? Debulha, trilha do material. Então ali o material tem espaço para ser debulhado, ele dá de 2 a 3 voltas em volta do rotor, o ângulo de envolvimento dos côncavos médio é em torno de 180 graus, e o material dá de 2 a 3 voltas. Então, a trilha pode ser mais suave. Quando eu comparo com a colhedora convencional de cilindro e sacapalhas, o ângulo de envolvimento dos côncavos, em média, é 100 graus, 110 graus no máximo. Então, é um espaço curto. A trilha tem que ser intensa para conseguir, nesse pequeno espaço, processar o material. Processando o material, vai para o sistema de separação e limpeza. No caso da colhedora de rotor, fica na mesma peça. Ainda é o rotor fazendo a trilha do material, certo? E depois vai para a parte de separação.
Professor, desculpe interromper, mas é daí que vem vamos falar assim, não é um mito, mas é um conhecimento comum de que rotor é melhor para colher semente do que saca-palha, né? Exato, porque a diferença não é lá na separação, e sim na trilha. Na trilha. Enquanto eu tenho espaço curto no cilindro e côncavo, no conjunto, né, para debulhar na máquina convencional de fluxo radial, né, que vem perpendicular ali ao raio desse trilhador, desse cilindro trilhador, na colhedora convencional tem mais, de rotor, melhor dizendo, tem mais tempo, pode dar mais voltas e a trilha pode ser mais suave. E tem um fator que é muito importante que a gente às vezes esquece, e eu comento isso muito nos meus treinamentos. Existe a força centrífuga desse material rodando no entorno do rotor, né? Porque o ângulo de envolvimento do côncavo é 180 graus, mas a gaiola do côncavo, do rotor, melhor dizendo, ela tem 360, então o material vai circulando lá dentro. Então, até alguns modelos de colhedora é furado a parte de cima da gaiola do rotor para permitir fluxo de semente. Porque o que é que protege uma semente do impacto mecânico? É a vagem. Estou falando de semente de soja. Sim. Quando eu abro ela fica suscetível aos impactos mecânicos. Então é importante que no momento que eu abra a vagem, essa semente já saia de dentro desse sistema de trilha agressivo, que tem agressividade e que tem impacto. E aí a força centrífuga promovida pelo movimento do rotor ajuda nisso. Ajuda já. Né? Então o princípio de funcionamento da colhedora favorece, né, a manutenção da qualidade das sementes. Nada impede de colher uma boa semente com uma saca-palha, né? Exato. Eu particularmente já vi vários nos meus treinamentos, nas andanças pelo Brasil, de vários casos de situações onde estava sendo colhido semente com um colhedor convencional de cilindro de saca-palha, né? Apresentando qualidades inclusive superiores a colhedoras de rotor. Mas é por quê? Porque aí que está o ponto onde todas as situações têm um ponto em comum. Nesses casos onde a colhedora convencional estava colhendo semente de boa qualidade, o que todas têm em comum? Primeiro, são máquinas antigas, operadas por pessoas de mais idade. Então, aí tem conhecimento da máquina. Então, o operador conhece exatamente, ele sabe exatamente o lugar que ele tem que regular. Então, baixa a rotação do cilindro, um cilindro já com barras um pouco mais desgastadas, menos agressivas, uma abertura do côncavo perfeita, permitindo a entrada do material com pouca agressividade, conseguindo debulhar esse material, o ponto de colheita da lavoura. Não adianta colher um material pesado de trilha difícil com essa máquina, vai ser mais difícil produzir semente. A colhedora de rotor é mais fácil de fazer o ajuste, é mais difícil de errar, mas tem uns que dão conta ainda de errar. Sempre tem um que se esforça, Sempre tem os artistas, né? Sempre tem os artistas. E você tem vários recursos na colhedora, né? Você tem o ajuste de abertura de côncavo, rotação, tudo feito da cabine. Então, assim, a facilidade com que a instrumentação e a eletrônica trouxeram para as máquinas agrícolas permite o operador monitorar e operar e atuar nesses ajustes, nessas regulagens de dentro da cabine no conforto do ar-condicionado. Até do sonzinho rolando lá no fundo, né? Com o som de fundo, escutando a musiquinha. Quando tá baixa, né? Porque às vezes tá bem alta, ele não escuta mais nada. Não escuta nada, nem né? os alarmes. Nem né? os apitos, alarme dentro lá, né? Então é isso que a galera tem que cuidar. Mas as colhedoras convencionais também conseguem produzir uma semente de boa qualidade, porém com uma dificuldade um pouco maior. E o que é mais comum hoje são as máquinas de rotor. Tá? Mas uma coisa não limita a outra, porque a gente tem que lembrar que até não muito tempo atrás só tinha máquina de cilindro. E nós colhíamos semente com ela. Exatamente. Né? Mas aí o tempo foi mudando, então a genética foi trazendo mais produtividade, perdendo um pouco de rusticidade, inclusive para a semente. No melhoramento genético é um caminho natural, as coisas são opostas, né? São opostas, rusticidade e produtividade. Então a gente foi buscar produtividade, tá tudo certo. E aí a gente tem essa facilidade das colhedoras de rotor. Então lá na parte de trilha, acontece a trilha. Depois já cai na parte de separação. Tanto é que o côncavo da área de separação, a configuração do rotor, os pinos agitadores, o tipo de gengiva, quando tem a gengiva, é diferente. Para fazer o quê? Para fazer a agitação de uma palha, que é um material onde eu tenho sementes debulhadas, abriu vagem, abriu tegumento, mas
a semente não saiu do meio daquela palha. Então, são sistemas que agitam a palha, forçam a agitação da palha para fazer a separação. Ali eles desenharam não não é mais para debulhar. Não é mais para debulhar. Realmente separar aquela semente que está presa no meio da palha. Exato. Ali, né? Uma debulha fácil lá, de 3 sementes que tinha numa vagem, abriu 2, uma está quase terminando. Então, ali termina de debulhar alguma coisinha. Mas, essencialmente, o sistema é para separar o material, separar essa semente da palha. Legal. Enquanto que a máquina de sacar palhas faz o quê? Joga o material para cima, sacode ele. Né? Então, assim, é a força da gravidade. Joga para cima, ele cai. Joga para cima, ele cai. O impacto é menor, então tem menos força envolvida para fazer essa semente separar. Quando cai no rotor, é a mesma historinha da força centrífuga, ali que tem na parte de trilha. Na parte de separação também. Eu tenho que tirar essa semente daquela confusão, já jogar no sistema de limpeza. Né? Então, esses sistemas, eles proporcionam uma possibilidade de trilha mais suave e uma manutenção da qualidade das sementes. Professor, assim, de um ponto de vista de leigo, então, né? Pelo que eu estou entendendo até agora, eu preciso, de alguma forma, contribuir ao máximo que a semente entre protegida dentro da colhedora, e uma vez que ela está desprotegida, eu tenho que tirar ela o mais rápido possível do impacto. Exatamente. Esse é o grande ponto, é o princípio né, da manutenção da qualidade da semente. Quanto mais protegida ela entrar dentro do sistema de trilha, protegida pela lavagem, ela vai se preservar ao máximo, e quando ela é aberta lá no sistema de trilha, o mais rápido possível ela tem que sair desse sistema para evitar que ela receba impactos mecânicos e venha a danificar. Bom. Então, tô aprendendo, viu? Você viu só? Tô prestando atenção. Eu até achei que você era um especialista em Sim. Professor, então, ali depois então, do sistema de debulha e separação de palha, a gente cai para o sistema de peneiras ali da máquina. Exato. Né? Então, a gente tem o sistema de bandejão, né? O bandejão, ele tem a função de estratificar o material, criar camadas. Então, todo o material que sai do rotor, da grelha, do côncavo do rotor, ele é uma mistura de sementes ou grãos, palha, palhiço, poeira, terra, tudo que entrou, né? E que foi fragmentado. Esse material no bandejão, o que o bandejão faz? Ele vai sacudindo. Algumas colhedoras têm um sistema de bandejão um pouco diferente, não é essencialmente um bandejão. Mas o bandejão da maioria, ele vai sacudindo o material, jogando ele para trás, no sentido traseiro da colhedora, para jogar o material fora, aquilo que é descartado, e vai estratificando, criando camadas. Então, o material mais pesado, que são as sementes, vão para o fundo, e o material mais leve fica em cima. Porque logo no final do bandejão, para cair na peneira, existe um sistema chamado de cascata. É um degrau. E entre esse degrau, vem fluxo de ar forçado pelo ventilador. Então, o que acontece? Como o material mais leve está por cima, na parte de cima da cascata, e o vento vem por baixo, esse material mais leve vai voando para fora da colhedora, já cai lá na parte traseira, na parte de dentro, logo em cima do rodado traseiro. É ali que vai sair esse material. A não ser que tenha um sistema de espalhador, algumas máquinas jogam tudo dentro do picador, tritura tudo, esparrama. Então, ali tem algumas variações entre os diferentes modelos. Mas, essencialmente, é isso que acontece. Então, essa cascata, antes das peneiras, né, que fazem a separação por forma, né, formato dessas sementes, né, o ventilador separa por densidade. Então, o material mais leve vai embora. Então, poeira, palhiço leve, vai tudo embora. E o que sobra em cima das peneiras, ou o que deveria sobrar em cima das peneiras? São grãos, pensando na soja, e vagens não parcialmente trilhadas. Que daí o vento não pode jogar fora. Realmente, aquela palha vai ficar porque tem um peso de grão lá dentro. E aí, nós temos aí 2 peneiras, que isso que muita gente às vezes não conhece na essência. Como é que funciona esse sistema? Nós temos a peneira superior e a peneira inferior. Existem algumas variações, máquinas que têm pré-peneira e tal, mas assim, o conceito geral é ter uma peneira superior e uma inferior. A peneira superior tem que deixar passar sementes ou grãos e deixar passar também aquela vagem que foi parcialmente debulhada. E a peneira inferior tem que fazer o quê? Deixar passar semente limpa, só semente. Só semente, né? Tem um fluxo de ar sobre todas as peneiras, tanto a superior quanto a inferior. Esse material vai passando e a peneira inferior deixa passar as sementes e retém aquela vagem de soja que ainda a gente está falando, que foi parcialmente debulhada. Para onde que ela vai? Ela vai para o final
das peneiras e cai num outro caminho que nós chamamos de o caminho da retrilha. E a retrilha, ela é um dos vilões da nossa qualidade de semente de soja. Porque os sistemas de retrilha em geral, ou ele joga de volta para o rotor ou para o cilindro na máquina convencional, começa todo o processo de novo, levando bordoada de novo. Ou algumas máquinas têm uma retrilha independente que nunca é uma retrilha suave. Geralmente é uma trilha mais agressiva. O próprio nome fala retrilha, é um retrilhamento, um reprocessamento, é um retrabalho. Vai apanhar de novo. Vai apanhar de novo. Então, se é uma É semente... probabilidade, né? É muito, muito alta. Então, se é uma semente fragilizada, ela tem a maior possibilidade de receber um impacto. Nós avaliamos, né? Eu mostrei alguns resultados hoje, nós avaliamos os diversos pontos da colhedora. Em um dos trabalhos, nós encontramos do material que foi para a retrilha, 40% de grão partido de soja. Não é todo o fluxo que passa por dentro da colhedora, mas daquilo que foi para a retrilha, 40% estava partido. Ou seja, a retrilha tem um potencial muito grande de destruir isso. Então, quando a gente fala de reduzir de 6% para 4%, de 5% para 3%, para abaixo de 2% de dano mecânico, pode ser que parte desse dano mecânico que está acontecendo, que eu preciso diminuir, está proveniente da retrilha. Por isso que é importante monitorar todos os sistemas. Então, o que as colhedoras têm hoje, que é uma ferramenta fantástica? Tem um sensor que indica o volume de retrilha. Se você está tendo muita retrilha, talvez tem que olhar lá o que está indo para a retrilha, porque o problema pode estar ali, primeiro ponto. E outro, como que ajusta? Como é que eu mudo o fluxo de material que vai para a retrilha? Essencialmente, a abertura de peneiras. Também tem relação com a trilha, mas essencialmente a abertura de peneira, uma peneira inferior muito fechada, faz sementes prontas irem para a retrilha. O que vai acontecer com a semente? Vai sofrer um impacto mecânico, né? Peneira superior também muito aberta, muito material sobrecarrega a retrilha. Então tem que cuidar disso também. E quando eu tenho muitas vagens não debulhadas ou parcialmente debulhadas, o problema pode estar lá na trilha. O excesso de volume de retrilha pode ser problema na trilha. Uma trilha pouco agressiva ou agressiva o suficientemente para não trilhar todas essas vagens. E aí sobra muita vagem, a colhedora é projetada para não perder, para não jogar fora. Claro. Às vezes a gente dá uma insistida e joga fora, né? Mas faz força para perder. Faz força para perder, vai contra o sistema lá. Mas a gente tem que ficar atento a isso. E para entender isso, tem que imaginar o que está acontecendo dentro da colhedora. Então não tem vídeo que vai te mostrar, a hora que você olhar lá atrás, o sistema vai ter que estar desligado, você não consegue entrar lá com o sistema ligado, nem pode. Não, nem pode. Né? Pode virar um acidente. Então a gente precisa entender, né? E aí esses materiais de animação, didáticos, ajudam a gente a entender um pouquinho melhor como o sistema funciona e os resultados de pesquisa provam aquilo que a gente fala na teoria. Tem alguns sistemas, então, assim, alguns sistemas que podem prejudicar a qualidade da semente. Um deles eu já adianto para vocês, que é o sistema de retrilha. Nós temos vários trabalhos científicos mostrando exatamente isso, que a retrilha pode ser o vilão. Mas eu não estou falando de vilão de ter 12% de dano mecânico, não. É esse ajuste fino que a gente vem falando, de tentar reduzir o dano mecânico ao mínimo, né? Colocando lá níveis abaixo de 2%. É um nível interessante, né? Então, às vezes eu tenho 3%, 4%, mas eu já posso ter 1 ou 2% de dano mecânico na pré-colheita, no campo. Sim. Então, a colhedora está aumentando quanto, né? Nós achamos alguns resultados aí nos testes de campo, que a colhedora num campo de 8% de dano mecânico, né, que o campo já tinha 8% de dano mecânico, ela apresentou 10% ali embaixo do rotor. Ou seja, ela estava aumentando em 2% o dano mecânico de uma semente já fragilizada. Então, estava numa regulagem muito legal, né? Dá para considerar assim. Só que, lógico, o campo já estava condenado e isso só vai piorando conforme vai passando nos subsistemas, né? Legal, professor. Então, a gente tem a retrilha como um dos principais... Um ponto de atenção. Ponto de atenção ali, né? Se eu estiver jogando muito material para lá, com certeza eu vou estar batendo mais nesse material e vai aumentar ali o meu dano mecânico, né? Mas é muito comum, né, o agrônomo estar acompanhando ali a colheita, né? Então tem o responsável pelas sementes, né? Ele vai lá e vai acompanhar a colheita e vai fazendo os testezinhos ali, né? O testezinho hipoclorito e tal, ele vai
vai fazendo ali na hora, já meio que carga a carga, de tempos em tempos ali, e vai monitorando e passando para o operador. Isso. Então, vamos fazer um exercício aqui, né? Que é muito comum ver no campo. Tá lá o professor, tá operando lá, colhendo, e eu passo no rádio. Professor, tá dando muito dano mecânico. O que é a primeira coisa que você vai fazer ali na... A resposta mais comum do operador: não dá para fazer mais nada, já baixei tudo que deu. Tá no melhor que eu consigo fazer. Não tá, né? Então, assim, se eu baixar mais a rotação aqui, vai jogar fora. Então, o que é muito comum de acontecer? O operador mexer em abertura de côncavo e rotação de rotor. E o que eu sempre recomendo, mexe pelo menos uma coisa de cada vez. Começa pela rotação. A rotação do rotor é o ajuste mais fino. A abertura de côncavo é de milímetro em milímetro, então ela também tem que estar bem ajustada. Quanto que é, professor? Depende da colhedora, depende do fluxo de massa que passa lá dentro. Pode ser 20 milímetros, pode ser 30, pode ser 32, né? Então, isso vai depender de um modelo de máquina para o outro e dependendo da calibração do sensor. Que muitas vezes você coloca 20 milímetros, vai lá medir, não tem 20 milímetros, porque o sensor não está calibrado. Porque o sensor indica a abertura, mas ele precisa de uma referência de medida para dizer assim, agora está calibrado, agora eu estou te indicando o valor certo. Para eu até transferir a regulagem de uma colhedora para outra. E mesmo que eu te passasse, né, a gente pegasse, tá aqui essa marca, esse modelo, esse... O campo é outro, então não tem óbvio, sempre tem uma média ali. Tem uma referência, né? Mas é algo que pode ser extremamente variável em função da condição de campo mesmo, né? Então, assim, esses ajustes são os ajustes fundamentais, né? Mas uma situação que eu queria relatar aqui que é muito comum, eu acho que para quem está nos ouvindo vai ser importante, e operadores já até podem ter passado por essa situação, é que você vai lá e diminui mais ainda a rotação do rotor, melhor dizendo, e aumenta o dano mecânico. Né? Muito já, quando nos meus treinamentos eu perguntei, já aconteceu com vocês? Você vai lá, baixa a rotação e aumenta o dano mecânico? Sim. Já aconteceu, professor. O que acontece? É o que a gente acabou de falar sobre a retrilha. O material não... Você diminui muito a intensidade da trilha, reduzindo a rotação do rotor ou aumentando muito a abertura do côncavo, reduz tanto o poder de trilha que sobra muita vagem não trilhada. E essa vagem, desde que as peneiras estejam bem reguladas, ela vai para a retrilha e aí aumenta o dano mecânico. Sim. Então, a gente costuma dizer, o professor Emerson, que é meu parceiro aí no início dessas empreitadas sobre colheita, né, que foi meu orientador, foi meu mentor também, né, a gente sempre fala... Se resolve o problema da trilha na trilha. Ali a palha está protegendo ainda a semente. Então ali não pode diminuir muito a intensidade de trilha. Também não pode ter o excesso. Existe o ponto ótimo. Por isso que não tem uma receitinha pronta de bolo. Né? Cada máquina, cada condição de lavoura vai ter uma situação, uma rotação ideal do rotor. O que é importante que a gente faça? A gente ajuste e faça a medição. Tem que medir. Quanto está sendo o dano mecânico? Aí o teste do hipoclorito, que é um teste rápido, bastante difundido entre os principais produtores de semente, né? É um teste que pode ser feito lá na colhedora, lá do lado, o cara do caminhão, o cara da bazuca, pode, né, que ela tem que estar parada nesse momento, porque a gente tem as limitações também, tem que estar lá fazendo o dano mecânico, avaliando, falou assim, passando por rádio, agora está dando tanto, mexe um pouco, né? Eu apresentei um resultado de um ensaio que nós fizemos o ano passado, na safra do ano passado, onde a gente variou a rotação do rotor de 20 em 20 RPMs e deu diferença significativa. Ou seja, às vezes o operador vai lá, tem que baixar um pouco a rotação, ele estava em 500, ele baixa para 400, baixou demais. Faz de 10 em 10 RPM, vai devagar, é um ajuste fino. Dele coloca de 500 para 400, piora, fala, não, esse negócio aí não dá certo, volta no que estava e deixa assim. E deixa dano mecânico, né? Exatamente. E aí perde muitas vezes um campo de semente importante em termos estratégicos, né? Sim. Para o produtor de semente, às vezes sofre essas dores por um problema de falta de conhecimento. Então, conhecer isso e fazer os ajustes de forma mais... pontual e de forma mais suave é importante para a gente chegar nesse ajuste fino e nessa obtenção da máxima qualidade da semente. Pois é, essa escala de 20 em 20 era algo que eu não tinha para mim.
era sempre de 100, 50 ali, né? Que se baixar, você aumentava, né? Uhum. E vai, vamos despacito ali, né? Vamos... Exato. Quando eu estou próximo do ajuste perfeito, né, ou chegando ali, eu tenho que ir mais devagar na regulagem. Lógico, às vezes eu estou com, tá dando 30% dano mecânico. Sim, aí Não, você daí pode... pode mexer com um pouco mais de intensidade lá. Mas ali no final, naquele final do ajuste, né, tem que ser feito de forma mais, com intervalos menores. E outra coisa que tem que lembrar é que durante o dia a umidade da semente vai mudando, a umidade da palha vai mudando. E esse ajuste tem que estar sendo feito de maneira constante. Por que apareceram as colhedoras com sistema inteligente que faz o autoajuste? Né? São sistemas muito bons, né? Que conseguem aproveitar o máximo de potencial da colhedora, né? Para colher, né? Para ter um rendimento operacional interessante, sem danificar a semente. Os sistemas não são ajustados especificamente hoje para a semente, ainda não está nesse nível. Está pensando em uma amostra limpa de grãos, em qualidade do grão. Da semente ainda a gente está caminhando para isso, mas por enquanto não tem nada comercial, né? Pelo menos não que eu conheço. Onde você tem um sistema que faz um raio-x lá e diz, como semente está aparecendo um dano mecânico. Mas já é uma ferramenta que maximiza o uso, que consegue aproveitar, né, o potencial da colhedora e fazer os ajustes. E esses ajustes são baseados em amostras a cada 1 minuto, 5, 10 minutos, depende de como você configura. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar, eu já vi muito relato de pessoas que compraram a colhedora com esse sistema e não usa, está desabilitado. Por quê? Não funciona direito. Por que não funciona direito? Porque precisa de calibração. A calibração de qualquer sistema é fundamental, é a referência para ele, a partir desse ponto, começar a funcionar. Fazer o que você quer, o que você precisa. Né? Então, esses sistemas de automação das colhedoras, de automação de regulagem, precisam muito mais de mão de obra capacitada. E eu falo sempre para os meus alunos, você tem que estudar mais com esse nível de tecnologia que a gente tem, não menos. Não menos, é isso aí. Né? É uma onda inversa, é uma cilada. Você fala assim, não, eu preciso estudar menos porque tem tudo na IA. Pera aí, meu amigo. Não é bem por aí. O conhecimento humano ainda ele é importante nesse processo e a IA ou outras ferramentas são ferramentas para te ajudar, para te apoiar, para fazer coisa repetitiva. Mas quando a gente tem que pensar um pouco melhor em soluções, em princípios de solução, a gente tem que conhecer melhor o que a gente está trabalhando. Quando envolve criatividade, né, o ser humano ainda insubstituível. a IA não conseguiu dar conta de pegar. Exatamente. Né? E eu espero que não continue, porque o que acontece? Se a IA ultrapassar o ser humano, e na minha opinião, significa que o ser humano vai perder a capacidade de criar. Sim. Entende? Não que a IA vai ficar tão melhor assim. Eu acredito que o caminho é o contrário. Então, mas é uma opinião minha, tá? Pode me bater, não tem problema não. Né? Vamos ver os comentários. Vamos ver os comentários depois, mas eu acho que a gente vai acabar perdendo a capacidade de inovar, de criar, porque vai confiar tudo no que a IA vai sugerir para nós, que ela vai pegar o quê? Um compilado de muitas informações que nós mesmos ela te dá criamos. uma média das informações, que é muito importante ter um ponto de partida, mas ela não te resolve. E quem que criou essa informação que está na rede? Exatamente. O próprio ser humano. Pois é. Então tem coisa certa, tem coisa errada, transcrita de forma errada, de forma equivocada, a interpretação muito pontual. Então tem que tomar bastante cuidado. Então eu ainda acredito muito no potencial do ser humano, na capacidade de criar, de solucionar problemas, para que a gente tenha uma humanidade um pouco mais pensante, né? Senão vai ficar que nem o desenho do Wall-E lá, né? Aquele desenho lá retrata bem o que acontece lá, né? Se a gente deixar só as máquinas tomarem conta de nós, vão ficar tudo andando em cima de um flutuador, só comendo, olhando para frente, né? E eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais além, né? A gente tem que ter esse poder e essa vontade aí de manter a mente ativa, pensante, buscando solução. E a agricultura oferece todo esse cenário para a gente, né? Porque ela é desafiadora, né? Todo dia. Nenhum ano agrícola é igual ao outro. Era o que eu ia pontuar. Se o cara tá achando que a IA já resolveu tudo, vai pra roça um pouquinho que você vai ver que... Vai lá que você vai ver que, né, tem coisa que na roça não tá resolvido. Mudando opinião. Rapidinho. Não precisa mais que isso. Exatamente. Mas eu queria até falar, a gente já falou isso nas entrelinhas nesse episódio, mas eu queria falar sobre aquela peça. Então, nós estávamos falando, antes de começar, nós estávamos falando de aviação, tem aquela frase famosa do Maverick,
não é o avião, é o piloto. Uhum. Qual que é a influência que o operador tem em todo esse processo? É só entregar uma máquina boa para ele, moderninha, que tá tudo certo? É toda, né? Eu digo que a mão de obra é fundamental. Primeiro, ela tem que ser constantemente atualizada, treinada e estar motivada a buscar mais informação, buscar conhecimento para melhorar o processo que ela faz, porque ela é uma parte importante desse elo, de toda essa cadeia. Então, a partir do momento que a mão de obra tiver essa consciência, o operador tiver essa consciência, a gente vai começar a melhorar um pouco mais a nossa realidade. A gente percebe essa diferença quando o operador, o cara que dirige, é o mesmo cara que assina o cheque. Porque ele sabe onde é que aperta, Uhum. né? Então, aí a gente já vê que existem diferenças de comportamento, né? Mas muitas vezes o operador, o cara que trabalha para uma fazenda, trabalha na fazenda, ele tem que entender que ele faz parte desse processo e ele é importante lá. E hoje ele trabalha numa máquina com uma boa tecnologia, com ar-condicionado, com ruído mínimo lá dentro, é porque foi gente que estudou, batalhou, né? A própria fazenda lá começou com as máquinas sem cabine. Então, hoje estamos no nível de conforto e tecnologia que estamos, mas é porque nós passamos por períodos difíceis. Então, nós temos que pensar daqui para frente, para melhorar o processo. Vamos maximizar o uso dessa tecnologia, porque ela custa. Sim. Né? Uma colhedora tem que ter um cabinada com ar-condicionado potente, tem que ter um motor maior para fazer esse conforto funcionar, assim como o trator. Né? O trator teve que aumentar um pouco a potência, porque agora tem uma cabine e um ar-condicionado que te rouba 10 cavalos de potência em média. Uhum. É diesel que está consumindo ali, é combustível, é energia, então vamos aproveitar isso, né? Mas eu acho que é por aí o caminho, sabe? A gente precisa fazer com que as pessoas envolvidas no processo, a pecinha atrás do volante, aproveite o potencial, cuide desse patrimônio, cuide desse bem, né? Quando eu chego perto da colhedora e vejo aquele negócio destruído por pura falta de cuidado, negligência, então assim, você vê que é um desperdício de energia, de recursos que é colocado, né? E não é aproveitado. Sim. Agora, quando eu vejo, né, igual hoje mesmo eu presenciei um produtor que tem a máquina, é um brinco. A máquina está com 3 anos de uso, parece nova, saiu ontem da concessionária. Né? Então você vê o cuidado, o zelo, né, pelo equipamento, é o que vai garantir que esse equipamento rode durante muitos anos. Né? E aí o produtor tem que ter essa consciência, porque para fazer a próxima troca, a gente tem essas instabilidades econômicas, políticas, então tudo isso a gente tem que estar muito bem calçado. Eu vou utilizar essa máquina o máximo que eu puder. Né? Até chegar num nível que eu falo assim, não, agora vale a pena trocar, ela já tem um desgaste muito profundo, e aí os reparos, as manutenções, eu já não encontro peças, aí é a hora de talvez abandonar. Né? Mas eu já vi muita máquina de ferro velho mais conservada do que algumas máquinas que estão rodando. Né? E é uma pena que foi para o ferro velho, né? Não precisaria. Né? Mas aí já saiu de linha, já não tem mais peça de maneira muito fácil, e o pessoal aí acaba abandonando elas. Mas isso tudo está relacionado à mão de obra, a pecinha atrás do volante. Eu vejo assim que a mão de obra ainda sofre bastante, né, para fazer uma regulagem, fazer alguma coisa. É doído, né, professor? Tem que entrar de unha, né, lá. Exatamente. Mas também se esse cara não se atualizar, se ele não estiver buscando conhecimento, não adianta nada ter a melhor máquina do mundo se ele não souber calibrar os sensores, se ele não souber, que é tudo coisa que vai ajudar ele no serviço dele, vai tornar o serviço dele mais leve. Exato. Né? E assim, hoje a nossa mão de obra, a nossa humanidade tem um bom acesso à informação. Sim. Então não é difícil de você conseguir informações sobre aquele mecanismo, sobre calibrar, como faz. Então o acesso é muito fácil a essa informação, mas não pode se acomodar. Uhum. Né? Então a gente tem que lembrar disso, né? Que o operador, a mão de obra envolvida, que envolve também o proprietário da colhedora, que às vezes não sobe muito nela, mas ele tem que estar ciente de que aquele operador precisa de condições, precisa de ferramentas e que ele também tem a responsabilidade de cuidar daquela ferramenta. Sim. Então essas duas coisas têm que caminhar num equilíbrio para que a gente consiga aproveitar o melhor possível esse potencial que as máquinas oferecem e extrair do nosso alimento, daquilo que é cultivado, das nossas plantas cultivadas, né, o máximo possível, consumindo menos energia, preservando o solo, preservando água. Então, esse papel é o que o produtor rural faz todo dia, Sim. né, de contribuir para a preservação. Então, muitas vezes a gente é taxado
de uma maneira diferente. É os Exatamente. bicho-papão, né? É o Isso. bicho-papão, mas o pessoal não vê esse lado. Então, para quem se indigna com isso, que não contribua para que essa visão aconteça. Uhum. Para que realmente continue preservando água, preservando o solo e produzindo alimento. Muita gente só consegue abrir a geladeira e encontrar alimento porque teve alguém que levantou às 5 da Opa. manhã, foi colher, foi plantar, foi cultivar, né? Então, isso é extremamente importante que a sociedade tenha essa consciência, né? Uhum. E valorizar também, né, o cara que busca, né? Tá lá o funcionário, o cara tá buscando conhecimento, buscando aprender, também parte do patrão dar uma valorisadinha, né? Dar uma ajuda aí, porque Exato, esse cara não exato. pode perder, né? Exatamente. Eu já tive muitos relatos com conversa com operadores e grupo de operadores nos treinamentos, né? É assim, tem os dois lados da moeda. Às vezes o patrão deixa de aumentar um pouquinho, dar uma melhorada nas condições, no salário e perde aquele funcionário já treinado, que conhece a máquina, que cuida, Caprichoso. que é caprichoso, que cuida do seu... Quanto que vale uma colhedora hoje? Uma colhedora usada aí, fácil, R$1,5 milhão o Sim. cara pede, depende do tamanho da máquina, do ano e tudo, mas é aquele cara que está cuidando daquele patrimônio. Então, o operador, o patrão tem que entender isso. E por outro lado, o operador às vezes resolve mudar de fazenda por causa de pouca coisa por mês, Uhum. achando que na outra fazenda é tudo mil maravilha, e não é. Daí chega lá, tem problema diferente, mas tem problema igual, tem as coisas que não vão funcionar, e isso depende das pessoas. A partir do momento que as pessoas enxergarem isso, a gente vai conseguir melhorar todo esse processo. Bacana, eu acho que já deu um episódio excelente aí para Cabeça fervendo, o né? pessoal pelo menos começar a pulguinha atrás da orelha, com certeza foi colocada, né? Foi colocado, né? E só para a gente fechar lá o ciclo dos grãos, para a pessoa não ficar ali na Aham. expectativa, depois que trilhou, separou, passou pelo sistema de peneiras, vai para o transporte interno, os elevadores de grãos. Então, o elevador de grão é uma coisa importante. Tem rosca sem fim lá dentro, cai no tanque graneleiro e do tanque graneleiro vai para o tubo de descarga, que é aquela famosa imagem da colhedora despejando em cima do caminhão. Então, todos esses caminhos podem provocar, agregar impacto na semente e reduzir a qualidade dela através do dano mecânico. Então, cuidar com manutenção, desgaste das roscas. E lá para a gente fechar, quando faz troca de talhão para o sementeiro, vai trocar de variedade, limpeza de todo esse sistema. O tanque graneleiro é o último que eu tenho que limpar. Eu tenho que começar por onde começa o fluxo de grãos. Tem que seguir o fluxo. Porque eu tenho que muitas vezes ligar o sistema para ir tirando essa palha, esse material preso. E lá no finalzinho o que acontece? Cai um pouquinho de grão dentro do graneleiro. Então, abrir as tampas, abrir do outro sistema, ligar, passar ar, passar soprador para tirar a poeira e esse grão que possa estar lá, que vai provocar uma contaminação do meu campo de semente. Porque a semente que você produz hoje, ela se multiplica por muitos hectares aí para frente. Então, a pergunta vale de novo. Você plantaria a semente que você colheu? Essa é a frase. Eu acho que termina bem por aí para o cara refletir e falar, cara, realmente é complexo, né? Porque a gente não tá falando do filé mignon que o cara fez pra semente salva, não. A gente tá falando daquela semente que ele entregou lá e que agora ele vai plantar, Ele né? pode voltar para ele mesmo. Pode voltar para ele mesmo, né? Então, É o tal do karma, né? É o karma. É o tal no karma. Bom, amigão, acho que entregou mais um episódio. O professor com certeza volta pra gente discutir outros pontos que ficaram, mas assim, também se a gente for falar de tudo, acho que fica aí umas 8 horas seguidas e... Tem assunto. Tem assunto, né? Tem assunto. Então, acho que finalizamos com a pulguinha atrás da orelha e muita tarefa para fazer. Essa é a reflexão. Essa é a reflexão. Bom, como a tradição, acho que eu andei esquecendo, cara. Os episódios que você não veio, você me deixou aqui na mão, eu andei esquecendo de mandar um abraço pra quem que vai abraçar. Então você tem crédito na firma aí. Cara, o abraço hoje vai para um cooperado nosso, que até o professor comentou dele aqui. Que, cara, pra máquina, eu tô pra conhecer um cara que zela da máquina igual ele, que é o Stutz. O Stutz, o Exatamente. cooperado nosso aqui, vizinho nosso, né? Sempre tá salvando nós. Professor, eu precisei de alguma coisa, eu ligo pro Stutz, pelo amor de Deus, me salva aqui. E ele sempre ajuda, sempre naquela disposição dele, contente em ajudar. E, com certeza, uma referência aí pra zelo com máquina, pra capricho na roça, é um cara fenomenal. Então vai um abraço pro Stutz ali. Realmente é tudo caprichadinho, Tudo né? caprichadinho. É do barracão, pela lavoura, pelas produtividades. É no capricho. E você vê que entrega resultado, né? É Então, isso. o cara que cuida, ele realmente é recompensado, né? Então Feito? tá bom, mais um episódio entregue, pessoal.
aquele pedido de sempre, por É. favor, nos sigam, compartilhem, marquem os coleguinhas, comentem, por favor, se tiverem dúvidas, comentem nos episódios, para nós é sempre importante esse apoio aí, né, Vitão? Esse episódio vai sair mais ou menos na época que o pessoal tá começando a querer colher, então já vai escutando dentro da colhedora, né, professor? Já vai escutando o Dá episódio tempo. para ver se vai Ex- lembrando alguma coisa, né? Exatamente. Então, acho que é por aí. Gente, dá trabalho fazer, então o mínimo é dar. Você tá vendo no YouTube, dar aquele joinha, comentar ali, poxa, faltou falar disso, faltou falar daquilo, a gente vai trazer, a gente traz o professor, ô professor, putz, e agora? Aqui, aquilo, outro, né? 5 estrelinhas no Spotify, que é o mínimo que dá pra pôr, né? É o mínimo que nós esperamos. E fica então para as próximas aí o nosso abraço até lá. Até a próxima, um abraço.